Queridos, inúmeros fatos do nosso dia a dia, explorado no Enem, FUVEST, UERJ, etc., vêm da hidrólise salina. É óbvio, se você tem a água limpa plenamente, a concentração de H é igual a de OH, ambos 10 na menos 7. Se você coloca um ácido, claro, a quantidade de H ultrapassa, passando a quantidade de H a ter um expoente menor, que significa grandeza maior, já que é negativo. Se você coloca base na água, claro, a quantidade de OH supera a quantidade de H. Mas, se você colocar um sal dentro d'água, quando coloca um sal dentro d'água, vai ficar neutro? Nananina, não. O sal, ele hidrolisa, mas ele hidrolisa a favor de quem manda mais. Por isso foi fundamental a aula que nós demos sobre a força ácida e a força básica. Vou recapitular do necessário. Vou considerar aqui o cloreto de amônio. Cloreto de amônio. Bom, então vamos lá. Este sal dentro d'água vai dar uma solução neutra de pH 7, ou este sal vai dar uma solução ácida ou básica. Depende da onde ele vem. E ele veio da onde? Esse cloro, oi meu querido, ele veio do clorídrico fortão. E este amônio veio da onde? Esse amônio veio do hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio que é um fracote. Ora, então, este sal, cloreto de amônio, ele é filho de um ácido forte dominante e uma base fraca. Ora, este sal, ele é um sal de ácido forte e de base fraca. Bom, o que acontece com ele dentro d'água? Ele, particularmente, se dissocia. O cátion amônio se desprende do ânion cloreto. Mas não é só o sal que tem a ver. A água, ela, sem ninguém mandar, automaticamente ela já está ionizada. Numa quantidade pequena, é verdade. 10 na menos 7, 10 na menos 7. Mas a quantidade dos íons da água vai interferir. A tal ponto que se eu passar régua e fazer a conta, o que eu vou ter? Eu vou ter de que o cloreto de amônio realmente reagiu com a água e o que foi que produziu? Meu amigo, produziu HCl. E aqui eu tenho que repetir uma frase super importante. O forte ioniza. O forte ioniza. Vamos lá. Quem fica ionizado é quem tem grande capacidade de ionizar. O forte tem grande grau de ionização, ele vai ficar ionizado. E o fracote, que tem baixo grau de ionização, ele não dissocia, ele fica associado. Então, a soma da dissociação do sal com a ionização da água vai me dar H+, poderoso dentro d'água, o Cl poderoso dentro d'água e os fracos, o que os fracos vão fazer? O NH4 vai se juntar ao OH. Por que fica assim? Porque ele fica associado, ele não tem força para dissociar. Com um detalhe, lembra da inorgânica? Este cara é figura carimbada. O hidróxido de amônio, quando se forma, ele se quebra. Ele é instável. Ele sendo instável, vai produzir o quê? Passando a limpo de novo, eu tenho que o cloreto de amônio mais água, efetivamente vai me dar o quê? H+, Cl-, e qual é o resultado da decomposição automática do cloreto de amônio? Água e amônia. Pronto, esta é a quebra que vai dar. Portanto, esta solução formada pela dissociação de um sal de ácido forte
e de base fraca, este sal vai produzir, na prática, vai produzir uma solução ácida. Sim, porque produziu H+, como se fora o ácido clorídrico. Então, quem manda nessa história? Quem manda nessa casa? Quem manda nessa casa? Não devia mandar, todo mundo devia ser igual. Mas quem manda nessa casa é o ácido. Então ele vai fazer uma solução ácida. Portanto, meu querido, a solução ácida foi provocada num pH menor do que 7 e numa concentração de H grande, porque está produzindo H+. A hidrólise, hidros quer dizer água, lise quer dizer o quê? Quebra. A quebra do sal deu uma solução ácida. Compreendeu? Então, vamos voltar ao assunto. Lembra da aula sobre solução tampão? Da história das pessoas que usa droga. Usa droga, são bases nitrogenadas. Ela está alcalose. A alcalose seria o fato de consumir drogas básicas. Ela está para morrer. Vai para o hospital, o que o médico vai fazer? Vai dar uma injeção na veia. Calma aí, o que vai colocar na veia? Sal, uma solução salgada. Mas qual é o sal que vai pôr na veia? É para, se está na base da alcalose, que está numa situação básica, não tem que baixar o pH? Então, sabe o que vai na veia desse paciente? Vai na veia do paciente exatamente cloreto de amônio. Porque o cloreto de amônio na veia daquele indivíduo vai produzir ácido. Já que ele está em alcalose, tem que baixar o pH, mete cloreto de amônio na veia desse sujeito. E vai salvar esta pessoa. Só com ácido forte e sal de base fraca? Não. Pode ser o contrário. Vamos considerar o hipoclorito de potássio. Tem que ver a aula anterior, que foi o pré-requisito desse assunto. O hipoclorito, quem é o pai desse caroto? O pai desse caroto, quem que é mesmo? Quem é o pai desse caroto? É um cara que não está nem aí para a hora do Brasil. É o ácido hipocloroso, aquele que dá a água sanitária. A água sanitária é feita de hipoclorito. Então, é um ácido fraco. Bom, então, este sal é um sal de um pai meio banana, que não tem muita autoridade. E a mãe? A mãe é dominante. A mãe é dominante. Quem é a fera? A fera é o hidróxido de potássio. Por que é fera? Porque é alcalina. Muito bem. Então, este sal, ele é sal de ácido fraco e de base forte. Quem é que vai mandar? É ela que vai mandar. Então, o que tu acha que vai dar o pH? O pH vai ser básico. Muito bem, então vamos à compreensão. Quando tu põe um sal dentro d'água, ele dissocia. A primeira etapa é dissociar. Segunda etapa é levar em consideração o que já tem dentro d'água, que são os íons que a água produz. Qual é a terceira etapa? É passar régua e fazer a soma. Se eu passar régua e somar, o que eu vou ter? Eu tenho que o hipoclorito de potássio dentro da água transformou-se em quê? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a formação do HClO. O HClO não é um fraco? Se ele é um fraco, o que acontece com os fracos? Os fracos ficam associados. Por que fica associado? Porque ele não tem grau de ionização. Ele não se ioniza. Então, o ácido hipocloroso, ele não vai dar H+. Por que não dá H+? Porque ele é fraco. E sendo fraco, ele fica associado. Agora, e a outra parte? O potássio com OH. Meu amigo, base alcalina. O que vai acontecer? Extremamente dissociado. Quem é forte fica ionizado. Nesse caso, é a base que é forte. Aquele paciente
lá que está com acidose, que tem no sangue uma quantidade do plasma sanguíneo num pH muito baixo. Se o pH do sangue desse paciente está baixo, tem que aumentar o pH. Então, dá-se para o paciente uma injeção, um soro, no qual tem hipoclorito de potássio. No hipoclorito de potássio, o pH vai aumentar. Aí, a pessoa que estava com o pH muito baixo vai subir o pH e vai recuperar. Vai se salvar com hipoclorito de potássio, porque a hidrólise, a quebra dele dentro d'água, provocou uma solução básica. Bom, quero agora, para encerrar estas aulas, eu quero que você me diga, por favor, se você tiver que analisar o pH do carbonato de sódio. O carbonato de sódio, quando se dissociar dentro d'água, quer dizer, quando provocar a sua dissociação, levando em consideração os íons da água, o bicarbonato de sódio vai dar uma solução básica, ácida ou neutra. O bicarbonato de sódio é filho de quem? Quem é o pai desse cara? É o ácido carbônico, fraco. E quem é a mãe desse cara? Hidróxido de sódio. Sódio, alcalino. Base forte. Ah, se é base forte, o pH. Outra pergunta definitiva. O sulfato de amônio, quando hidrolisado, vai me dar pH maior que 7 ou menor do que 7? Quem é o ácido que produziu esse sal? Sulfúrico fortão. Quem é a base que produziu esse sal? Hidróxido de amônio, fraca. Ora, se o ácido é o preponderante, é a parte forte, o pH será menor do que 7. A hidrólise salina do sulfato de amônio vai dar pH menor do que 7. Totti, ao seu dispor.